e o tema de hoje da nossa mini aula é prova. Será ela a vilã escolar? Todos que sentaram em um banco escolar, sem dúvida, já participaram de uma prova. E quando eu falo em prova, nós precisamos primeiramente diferenciar prova, o instrumento avaliativo, de um processo de avaliação. A prova, a avaliação escrita, ela é apenas mais um instrumento de inúmeros outros que o professor pode e deve utilizar na sua sequência didática. A prova jamais pode ser o único instrumento avaliativo de uma sequência didática. Até porque ela não seria justo, não é mesmo? Uma vez que a prova escrita, ela avalia um determinado tipo de competência, um determinado tipo de habilidade e diria mais, ela explora um determinado tipo de inteligência, a inteligência cognitiva. Mas nós sabemos, por meio de diversos autores, dentre eles Gardner, que existem inúmeras inteligências. E essas inteligências, elas também precisam ter espaço de manifestação e de serem objetos também de avaliação dentro de uma sequência didática. Mas enfim, a prova escrita, ela é de fato um instrumento avaliativo presente em toda sala de aula. Todo aluno com certeza já participou de uma avaliação escrita. E uma avaliação escrita, uma prova, quando bem elaborada, quando está inserida dentro de um planejamento, quando ela apresenta uma intencionalidade, ela pode trazer grandes contribuições ao processo de ensino-aprendizagem. Então nós precisamos separar, diferenciar o que é antigo do que é velho. Alguns instrumentos, alguns recursos na educação, eles são velhos. Aquilo que é velho, eu não uso mais. Por exemplo, uma roupa velha, uma blusa velha, uma meia velha, eu não dou para ninguém, ou pelo menos não deveria, não é mesmo? Eu deixo de lado, eu deixo de fazer uso. Mas aquilo que é antigo, aquilo que é clássico, ele pode sim continuar a ser usado. Então nós temos que, e deve ser utilizado. Então nós temos que tomar cuidado com os modismos que muitas vezes influenciam a educação brasileira. O professor, ele precisa estar preparado para conseguir distinguir o que é antigo daquilo que é velho. Práticas pedagógicas velhas talvez não apresentem mais resultado, porque o aluno é outro, porque o contexto social é outro, porque os tempos são outros. Mas práticas que são clássicas, elas devem continuar acontecendo, desde que o professor saiba o momento de utilizar, como inserir isto em seu planejamento semanal, na elaboração da sua sequência didática. E dentre esses recursos, sem dúvida nenhuma, a prova é um instrumento avaliativo que está presente em todo o contexto histórico da educação, principalmente da educação brasileira. E por isso que eu trago hoje esta reflexão. Como a prova escrita é vista na sua unidade escolar? Como a prova escrita é concebida na sua rede de ensino? Se você, professor, adentrasse hoje uma sala de aula e perguntasse aos seus estudantes o que eles sentem, qual é a primeira sensação, o primeiro sentimento que eles sentem ao ouvir a palavra prova? Eu fiz essa pergunta nas redes sociais. Quem ainda não me segue, tem o meu perfil no Instagram, é só procurar Professor Gilmar Felipe Piscin no Instagram e poder acompanhar este nosso trabalho. Tem também o perfil no Facebook, que está como Gilmar Piscin. Eu fiz essa pergunta nas redes sociais e muitas pessoas responderam que quando se fala em prova, elas sentem medo. E daí, indagando de onde vem esse medo, a próxima afirmação era medo de não passar. Olha como está ligada à prova, relacionada à prova, a ideia de classificação, a ideia de aprovar para algo, de permitir você passar ou não passar. Olha a ideia errônea, olha o conceito equivocado que culturalmente nós fomos agregando
a avaliação escrita? É claro que hoje na nossa sociedade, muitas vezes a prova escrita é utilizada sim como um objeto de classificação, como um instrumento de classificação. Por exemplo, os vestibulares. Os vestibulares ainda utilizam do recurso classificatório por meio da prova escrita. O concurso público de muitos municípios ainda utilizam a prova como um instrumento classificatório. Algumas entrevistas de emprego ainda utilizam a prova como instrumento classificatório. E nós precisamos, enquanto escola, preparar os alunos para participar desses instrumentos avaliativos com este caráter. Mas dentro da escola, a prova não pode estar ligada à classificação. Se eu adentrar uma sala de aula hoje e perguntar para os estudantes o que eles sentem quando eu falo a palavra prova e eles responderem que é medo, que é angústia, que é frio na barriga, que é medo de errar, que é desespero, que vem a sensação do branco, de esquecer os conhecimentos que eu estudei, sem dúvida eu preciso pensar o que traz nas entrelinhas desse sentimento que os estudantes estão demonstrando. Quando eu percebo a maneira que as crianças, que os estudantes, que os nossos meninos lidam com a avaliação escrita, eu consigo perceber o que tem nas entrelinhas. Eu consigo perceber quais são as concepções de avaliação que este professor está construindo naquela sala de aula. Eu consigo também perceber qual é a concepção de avaliação presente na proposta política pedagógica daquela instituição de ensino. Será que este professor consegue conceber a prova como um instrumento avaliativo e não um único? Será que ele consegue perceber que a avaliação escrita vai trazer recursos e um diagnóstico da real situação, do real ponto onde se encontra a aprendizagem desses estudantes? O que o professor faz após a correção desta prova? O que ele faz com os resultados que são diagnosticados? Ele simplesmente corrige, não é? Faz aquele X grande de vermelho, coloca aquela nota grande no canto da prova? Somente isto. O que é feito com esses resultados que são diagnosticados? Qual é o plano de ação pedagógico que surge após a correção das avaliações? Claro, porque se eu aplico uma prova de língua portuguesa, por exemplo, e constato que 80% dos meus estudantes erraram, não tiveram êxito em determinada questão que exigia determinada competência ou habilidade da BNCC ou habilidade e competência prevista no meu currículo, eu preciso pensar em um plano de ação. Ela trouxe um diagnóstico. Agora eu preciso, enquanto professor, refletir e propor ações e intervenções para que as crianças consigam, de fato, construir essa habilidade que a prova demonstrou que eles ainda, por N motivo, não construíram. É possível perceber, então, que a prova, a avaliação escrita, ela deve estar diretamente relacionada com o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. Por que eu avalio? Por quê? O que os meus alunos precisam provar? E por que eles precisam provar algo? Para que eu possa diagnosticar quais são as dificuldades, quais são as competências que ainda não foram consolidadas com aquela turma, em especial também, em específico, com aquele estudante, e eu possa propor um plano de intervenção. Eu possa reformular a minha prática. Então a prova, ela deixa de ser um instrumento de classificar. Ela não serve apenas para me dizer quem sabe e quem não sabe ainda. Mas ela serve sim para mostrar para o professor de maneira pontual onde ele precisa agir pedagogicamente. E talvez ele descubra que aquela competência ele não conseguiu desenvolver utilizando as estratégias que foram apresentadas anteriormente e que ele precisa pensar em novas metodologias, que ele precisa pensar
em outras intervenções. Colegas, vocês percebem o quanto um simples instrumento avaliativo, que é a prova, revela das concepções de avaliação que estão presentes naquela unidade escolar? Olha, um simples instrumento de avaliação, que é a prova, diz muito da proposta política pedagógica daquela instituição de ensino. Ele diz muito da concepção de avaliação que esse professor acredita ou que ele está conseguindo aplicar no seu grupo de estudantes por meio das suas sequências didáticas. Discutir sobre concepção de avaliação e ter de forma nítida a clareza de para que serve a avaliação, qual é a finalidade da avaliação, é um requisito básico para podermos conversar com os nossos professores sobre o maior sistema de avaliação da América Latina, que é o SAEB. Se os meus professores compreendem a avaliação como algo que classifica, como algo que exclui, como algo que elimina, ou como algo que coloca as pessoas em caixinhas, em compartimentos, este aprendeu, este não aprendeu, e não há um antes e não há um depois, qual é a função daí de participar do SAEB? Mas se eu compreendo a avaliação como Hoffman compreende, como Lucchesi compreende, como um processo avaliativo que é mediador do processo de ensino-aprendizagem, que é regulador do processo de ensino-aprendizagem, eu consigo aprimorar e eu consigo ampliar a minha concepção sobre a real função e importância de participar de um sistema de avaliação da educação básica tão importante quanto o SAEB. É isto. Espero que vocês tenham aproveitado. O grupo tem espaço para vocês comentarem, colocarem as suas opiniões e também se tem algum tema específico que você quer que eu fale sobre na mini aula, é só sugerir. Como eu disse ontem, este grupo é um espaço para trocarmos ideia. E como já disse o grande mestre Paulo Freire, não há saber maior ou saber menor. O que há são saberes diferentes. Um forte abraço, uma excelente noite e até a próxima!